Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, povo de Deus, queridos e amados, povo do Senhor. Aleluia, bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, bom dia, Ritinha, paz Senhor. Paz Senhor. Que essa paz gloriosa, bendita, poderosa de Jesus esteja conosco nesta manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de fevereiro, né? Já estamos em fevereiro de 2024, meus queridos. O tempo urge, né? Corre. E nós precisamos saber, como diz a palavra de Deus, nós precisamos saber aproveitar o nosso tempo. Porque os dias são maus, mas o nosso Deus é bom e nós precisamos remir esse tempo. Aproveitar de uma melhor forma na presença de Deus, para que nós possamos vencer este tempo mau. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Fique conosco, fique aí ligadinho, porque hoje Deus tem uma palavra tremenda, maravilhosa para os nossos corações essa manhã, que você vai ficar edificado e impactado pela revelação dessa palavra, muito linda, muito poderosa. Eu já estou há uma semana remoendo ela aqui dentro, que eu não poderia deixar de estar aqui para passar ela para você, em nome de Jesus, para dividir com você a bênção, para dividir com você essa revelação da palavra do Senhor. Amém? Então fique aí, não desligue o seu rádio, fique conosco, porque Deus vai falar com você poderosamente, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para nós começarmos a nossa programação do dia de hoje, debaixo da proteção desse Deus, né? Porque a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu creio nisso. Estou aqui com a Ritinha hoje, e na hora que a gente invoca, que a gente chama pela presença desse Deus, ele vem e ele não nos deixa só. Amém? Então oremos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, nessa rádio, Pai, para falar do seu amor, da sua bondade, da sua palavra poderosa, que tem poder para transformar as nossas vidas, nos abençoar, nos colocar de pé e fazer milagres e maravilhas, fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos a Ti. Porque o seu poder é maior do que tudo que nós possamos pensar. Em nome de Jesus, ser conosco nesse lugar. Nós invocamos a sua presença, a presença do teu Santo Espírito, Pai, aqui conosco. Venha falar conosco através da sua palavra. Protege a minha vida, a vida da Ritinha, protege essa rádio. Acampa aqui, Senhor, os teus anjos, que nada de mal venha acontecer. Que o Senhor abra as portas da revelação dessa palavra para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, e faça uma grande obra nas nossas vidas. Abençoa, papai, o seu povo, especialmente a cidade de Ouro Oeste. Senhor, todos os ouvintes da Rádio Estúdio FM, aqueles que vão ver depois essa palavra pelas redes sociais, ó Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, te glorificamos, Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Através da revelação dessa palavra, que o Senhor possa ir curando, libertando, transformando as vidas, Senhor. Eu nada sei, nada posso, sou um vaso pequeno, um vaso de barro, um vaso ainda imperfeito, mas o poder opera nos vasos de barro, para que a excelência do seu poder seja só sua, e o Senhor tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Vai socorrendo, ó Pai, aqueles que precisam de um socorro agora, alegrando o coração daqueles que estão tristes, ó Deus, trazendo uma esperança para aqueles que estão desesperançados. Ó Deus, vai pondo por terra todos os levantes do inimigo, do adversário que sempre está nos rodeando, mas maior é o Senhor que está conosco para nos proteger, ó Pai. Em nome de Jesus, liberta, transforma, restaura e cura de todas as enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que o que vem por aí não é fácil. Eles estão, Pai, tramando contra a vida dos pequenos, do seu povo, mas nós estamos em Ti e cremos na vitória da parte do Senhor. Põe por terra todo o vírus, tudo aquilo que vem atrapalhar o nosso corpo físico. Todas as doenças, Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Abre os olhos do seu povo, para que possam entender quais os melhores caminhos a seguir nessas horas de dificuldade, ó Deus. Coloque na nossa frente pessoas, Pai, comprometidas com a verdade, em nome de Jesus,
porque nós vivemos tempos trabalhosos de mentira e de engano, que às vezes, Pai, até os médicos nos hospitais estão simplesmente cumprindo protocolos que mandaram cumprir, e eles se esquecem daquilo que juraram para conservar as vidas, para proteger as vidas, para tentar salvar as vidas. Mas tu és o médico dos médicos, ó Pai. Eu creio no milagre do Senhor na vida daqueles que creem, porque o Senhor opera os seus sinais na vida daqueles que creem. Sê conosco, Pai. Abre as portas do céu sobre nós, nos abençoa. Muito obrigada, porque as suas misericórdias foram renovadas nessa manhã e nós estamos aqui mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus, opera, Pai, em nosso favor, nos abençoa, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nós temos essa consciência que sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Nunca se esqueça disso. Nós nada podemos, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores, não é verdade? Aleluia! Queridos, vamos meditar hoje na palavra do livro lá de Ruth. Glória a Deus, um livro tremendo, maravilhoso, uma história linda. Eu amo todas, né? Vocês sempre me vêm falando aqui, principalmente das histórias, que eu amo as histórias. Deve ser por causa do meu problema não, né? Que foi uma benção na minha vida, ter dado aula de literatura. Então, sempre é bem história. Então, a parte da Bíblia que conta histórias, e a Bíblia é uma história, né? Então, me encanta, e eu gosto de ler, Ritinha, e buscar os segredinhos naquela história, né? E o livro de Ruth é maravilhoso. E o povo de Israel lê esse livro na época das colheitas, porque ele trata de colheitas. Então, sabendo que Jesus vem para fazer uma grande colheita sobre essa terra, nós vamos entender que o livro de Ruth, então, fala do fim também, né? Como tudo na Bíblia fala de Jesus, primeira vinda e segunda vinda de Cristo nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, vamos ler o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele foi escrito, os historiadores colocam ele, talvez, lá na história de Gideão. Lembra quando Gideão malhava trigo no lagar, escondido dos midianitas que vinham roubar o trigo? Porque tudo que eles plantavam, eles eram roubados, né? Porque estava numa época de juízo de Deus sobre a terra de Israel. Então, quando a gente está em pecado e Deus quer nos tratar, Ele envia alguém para ficar no nosso calo, para ficar nos apertando. Às vezes, é Deus tratando com a gente, não é o diabo, não. É Deus tratando com a nossa vida, quando Ele envia umas pessoas para ficar nos apertando. Exatamente acontecia isso aqui com o povo de Israel nesse tempo. Eles pecavam, deixavam de servir o Senhor, deixavam de obedecer às leis de Deus. Aí Deus falava, vocês não me querem? Então tá bom, eu deixo vocês sozinhos. O que acontecia? O inimigo vinha assolar Israel. Nesse tempo de assolação, que o inimigo vinha, roubava tudo, a colheita deles, e era guerra e tal. Neste tempo, teve uma família lá nas terras de Belém, que falou assim, não vamos ficar aqui não, vamos embora daqui. Aqui não dá para ficar não. Tá difícil, Deus não ouve mais a gente, Deus nos abandonou, então eu quero sair daqui, isso aqui não vai virar mais nada não. Mas Deus tem uma palavra para nós essa manhã. Fique onde você está, não saia do seu lugar. Porque passa, a calamidade passa. Né, Tinha? Então vamos lá, livro de Ruth fala assim, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, que é o caso, pode ser de Gideão, né, no tempo do livro dos juízes, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Meu Deus do céu! Eles estavam onde? Em Belém. Belém, a palavra Belém significa pão, sabia? Então eles estavam na casa do pão. Não tinha mais pão porque o trem estava difícil. Aí, o que a gente vê sempre na Bíblia? O que eu falei a semana passada? Semana passada nós falamos do GPS de Deus, lembra? Que Abraão seguia o GPS de Deus.
E porque Deus falava com Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão ligava o GPS de Deus ali, ele não conhecia nada, mas o GPS de Deus o levava em todos os lugares para onde Abraão tinha que ir. E Abraão obedecia a voz do Senhor. Sai daqui e vai para lá, debaixo da orientação do Senhor. Então deu tudo certo na vida de Abraão, porque ele seguia a voz de Deus. Ele fazia aquilo que Deus mandava fazer, né? Aí eu até dei o exemplo que eu andando lá em São Paulo com o GPS, teve uma hora que eu falei, não vou virar aqui não. Ele mandou virar, eu não virei. Lá na frente eu fui virar. Aí ele reprogramou para eu voltar para o lugar da onde eu não devia ter saído. Porque eu tinha entrado no caminho errado, por desobediência àquela voz do GPS. E eu, naquela hora ali, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor fala com a gente. O Senhor é o meu GPS. Então não permita que eu saia, que eu não ouça a sua voz para onde eu deva ir, do que eu devo fazer, né? E Deus me ensinou muito, semana passada eu falei sobre isso. Aí eu falei, Deus, e quem não obedeceu a sua voz? Mas eu não quero falar exatamente de o cara que estava lá com Abraão, e tinha o primo dele, o sobrinho dele, né? O Ló. O Ló? Falei, não, mas eu não quero falar de Ló. Muito óbvio, Ló. Muito óbvio. Abraão foi para um lado, ele foi para o outro, né? Então, aí eu falei, aí eu fui na história de Ruth, Deus me deu a história de Ruth. Por quê? Na história de Ruth está escrito aqui, eu acabei de ler. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. Por um acaso está escrito assim, e veio o Senhor a Elimeleque e disse, Elimeleque, meu servo, saia daqui e vai para lá. Aconteceu isso? Não. A gente entende aqui pela história que a situação ficou difícil e o Elimeleque falou, não vou ficar aqui não, e saiu sem a orientação de Deus. Não foi Deus que falou para ele sair. A situação estava difícil em Israel, lá nas terras de Belém, tinha fome, tinha miséria, tinha, mas era o próprio Deus que estava tratando com aquele povo. E quando Deus está tratando com aquele povo, não adianta a gente fazer nada, porque Deus vai tratar com a gente. Não adianta nós fugirmos do tratamento de Deus. É melhor aceitar, obedecer logo o que Deus está querendo falar, para que você se livre disso. Mas este homem aqui, cujo nome é Elimeleque, Eli significa Deus, Meleque significa rei, Deus é meu rei. Este homem com este nome falou, que rei que nada, eu vou seguir o meu coração, eu não fico mais aqui nessa pobreza não, eu vou embora deste lugar. Porque na hora da situação difícil, o que acontece? A gente toma decisões erradas. A gente não quer ouvir o Senhor. Mas o Senhor está falando para nós. Fique no seu lugar, fique quieto, espere a minha orientação. Porque eu vou mudar esta história. Na hora que vocês se converterem a mim, eu vou novamente trazer fartura. Glória a Deus. Trazer fartura para sua vida, trazer abundância para você. Mas fique onde você está. Aguente este processo, porque sou eu mesmo que estou tratando com você. Não saia, não fuja do tratamento de Deus. Aí nós vemos que essa família aqui, ela simplesmente fugiu do tratamento de Deus. Ela não quis nem saber, eles sabiam. Esse cara aqui, ele é neto daquele que casou com a Raabe, lá no começo da história de Israel, quando eles entraram na Terra Prometida. Ele é príncipe, ele é da família de príncipes em Israel. Gente importante. Ele não era qualquer pessoa, então, portanto, ele conhecia muito bem o Senhor. E ele falou, mas eu não quero ficar aqui pagando preço com esse povo, não, vou embora. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Não vou pagar preço com esse povo. Vai ver, ele achava que ele era muito santo e que o povo estava passando por problemas, né? Por juízo de Deus. Por quê? A paz do Senhor, minha querida Vera, Deus abençoe sua vida. Então eu vou embora daqui, porque quem sabe eu sou muito santo, minha família é de príncipes, e esse povo está pecando, e Deus agora resolveu pôr a mão sobre nós, e agora eu vou embora. Não faça isso. Fique no seu lugar e espere
o Senhor agir, porque o tempo vai passar, a luta vai passar, a prova vai acabar, o deserto vai se findar e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Fique na presença de Deus. Não saia daquilo que Deus te chamou. Fique. Amém? Olha o GPS de Deus que nós precisamos. Pois bem, esse homem aqui não ouviu Deus, não seguiu o GPS de Deus, coisa nenhuma, e foi-se embora para Moabe. Pior, Moabe era uma terra idólatra, super. Os deuses de Moabe exigiam sacrifícios humanos. Ele foi para lá. O que é que um israelita que adora um só Deus, que não exige sacrifícios humanos, um Deus todo-poderoso, o que ele foi fazer naquela terra? Pois é. A Ruth, a esposa, aceitou também, né? Porque não fala que Ruth não queria ir. E depois ela fica tão amargurada da vida que eu acho que ela tem consciência pesada, acho que ela pensava assim, eu poderia ter mudado a cabeça do meu marido. Mas ela também aceitou. Foi-se embora, com os seus filhos. E Ruth significa uma pessoa doce, né? O nome dela, Ruth, significa uma pessoa doce, amável. E no final ela fala, não me chama de Ruth, me chama de Mara, porque agora eu sou uma mulher amarga. Olha o que acontece. Enfim, foram para lá. Alguma coisa que essa família não dava muito certo por causa do nome dos filhos. Malom e Quilion. Fraquinho. Acho que Malom significa fraco e Quilion significa que vai morrer rapidinho. Qualquer coisa assim. Então ele já, pelo nome dos filhos, e Israel tem muito disso, pelo nome você descobre muito da pessoa, porque os nomes são muito significativos, né? Muito significativos. Eles não colocam qualquer nome nos seus filhos. Os nomes representam coisas, né? E boas ou ruins. Não é qualquer nome que a gente coloca nos filhos da gente, né? Às vezes você tá aquela moda, você acaba colocando um nome que não tem nada a ver no seu filho, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de uma história, Ritinha. Eu tinha uma vizinha, quando eu morei lá em Turama. Uma senhora muito, muito maravilhosa, aquela vizinha minha. Ela era do Rio de Janeiro, uma senhora muito chique, sabe? Ela tinha sido modelo da Valizer, pensa, lá no Rio de Janeiro. E ela estava ali porque ela era fazendeira ali na região de Minas. Aí um dia ela falou assim pra mim que ela gravou meu nome rapidinho, porque ela fez uma associação. Uma Rosa Ali, Roseli. Olha que legal! Depois desse dia eu falei, nossa Senhor, olha aí que eu não era nem crente, mas alguém já profetizou na minha vida a respeito do meu nome, entendeu? Glória a Deus. E a minha mãe chama Rosa. Eu falei que tem uma ligação muito grande, né? Minha mãe e eu, por causa do nome. Uma Rosa Ali. Quem dera se eu fosse essa Rosa, né, meus irmãos? Rosa tem espinho, mas amém. Rosa é uma rosa, né? Eu gostei muito disso. Porque nomes são muito importantes. E os nomes aqui, parece que eles já não estavam muito bem. Enfim, pegaram a mulher e os filhos foram embora para Moabe. Chegando em Moabe, os filhos se casaram com 2 moabitas. E Deus tinha dado ordem para eles não casarem com mulher estrangeira, né? Mas, como essa família aqui, ela era da descendência da Raabe, eu penso que para eles estava tudo bem, né? Porque se Deus tinha aceitado casar com Raabe, aquela lá de Jericó, então eles poderiam. Para isso, e esse não foi o maior problema dessa família, né? O problema maior deles foi ter desobedecido a Deus e saído do lugar da bênção, da casa do pão, só porque estava passando por um problema. Enfim, olha o que aconteceu. E morreu Elimeleque, o marido morreu, ficando ela com seus filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras, voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Aí ela estava lá nessa terra de sofrimento, havia perdido o marido e os filhos e estava com as 2 noras. O que é que Noemi ia fazer? Neste tempo, ela também ouviu dizer que lá na terra de Belém, o Senhor havia visitado o seu povo e agora eles tinham pão. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Se ela tivesse esperado, ela estava lá agora na hora da bênção.
mas ela foi caçar pão em Moabe. Moabe não era terra de pão. Mas como Deus é perfeito, Ele reprograma o nosso GPS toda vez que nós saímos do prumo. Porque Ele é Deus fiel, maravilhoso nas nossas vidas. Ele reprograma os nossos GPS. Ela havia saído fora, só que agora ela quer voltar. Mas agora ela tem essas duas noras e ela falou, vou-me embora. Vou-me embora. E olha só o que acontece. Disse Noemi às suas noras, versículo 8. Ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Essa Noemi, ela já estava tão assim, que eu não sei. Ela fala assim para as filhas, para as noras dela, ó, volte aí para a casa das mães de vocês. Volte para a sua vida. Gente, peraí, elas iam perder a salvação delas. Mas Noemi estava amarga demais para entender que as duas noras podiam perder a salvação. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo para o seu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, já que eu sou muito velha para ter marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que eu tivesse outro filho, esperá-los ieis, até que viessem a ser grandes. Ela está falando, voltem, não tem mais como vocês... Eu não tenho mais filhos para casar com vocês, para suscitar a herança na família de vocês, né? Volte e case com outro homem, porque ainda que eu me casasse novamente, que eu fosse ter outro filho, até ele crescer, vocês vão ficar esperando? Impossível, meninas, voltem. Eu não tenho nada para oferecer para vocês mais. Voltem, meninas. Eu não tenho mais nada. Quantas vezes a gente pensa que nós não temos mais nada para oferecer? Quantas vezes a gente pensa que acabou para nós? Você já se viu assim? Eu já, muitas vezes. Pensei que tudo tinha acabado. E que quem estivesse perto de mim também seria terra arrasada. Então, essas duas noras falaram assim para ela, choraram muito, né? Então levantaram a voz, tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também para a tua caminhada. Disse, porém, Ruth, olha o que a Ruth falou, não me instes para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares, ali eu pousarei. E o teu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Oh, glória a Deus! Olha o que a Ruth falou para essa Noemi. Não vou te deixar, minha sogra. Não vou. Onde você for, eu vou também. Se o seu povo será o meu povo. E a coisa mais linda desse livro, o seu Deus será o meu Deus. Ruth, uma moabita, que adorava deuses estranhos, conheceu Noemi. E a Noemi e a família de Noemi há de ter contado para ela sobre o Deus de Israel. Embora eles estivessem fugindo de Deus, eles ainda falavam de Deus para essa moça. Falava para outra também, com certeza, né? Mas foi no coração de Ruth que Deus falou que Deus grudou ali. E aí ela fala, não, eu não quero mais ficar em Moabe. Moabe, eu não quero mais. Aí ela estava seguindo a orientação de Deus. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero o seu Deus. Eu quero o seu povo. Porque eu aprendi com você que esse Deus é grande. Eu aprendi com você que esse Deus é poderoso. Eu aprendi com você que esse Deus é real, ele é invisível, mas ele é real.
Aleluia. Ele não é como os deuses da minha terra, que tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem pernas, mas não andam, tem braços, mas não abraçam. Aleluia. Tem ouvidos, mas não ouvem. O seu Deus é o Deus real e verdadeiro. Ele é invisível, mas ele é real. Eu quero esse Deus para mim. Eu abandono os meus deuses antigos e eu quero o seu Deus, Dona Noemi, o Deus de Israel. Porque é certo que eles tinham contado para a Ruth, também contaram para a Orfa, com certeza, que o Deus de Israel tinha feito prodígios e maravilhas no meio deles, desde quando eles saíram do Egito. Aliás, desde quando Deus chamou Abraão. E quando a Ruth ouvia as histórias de Deus, ela amou o Senhor. E ela quis esse Deus. Ela viu que os deuses que ela servia não eram nada. A Orfa também ouviu, só que ela não sentiu. O coração dela não quis abandonar a vida antiga dela. Ela teve medo, mas a Ruth não. A Ruth falou, não, eu quero esse Deus. Embora ela tivesse conhecido essa família num tempo que essa família estava fugindo da mão pesada de Deus lá em Israel. Isso não foi impedimento para que ela amasse o Senhor. O fato das desgraças terem acontecido aqui na vida de Noemi também não foi impedimento para que Ruth conhecesse o Senhor. Olha só, naquele grande dia, Deus vai olhar e se você falar assim, ah, Senhor, mas foi por causa daquela pessoa que eu nunca fui para a igreja, mas foi por causa daquela pessoa que nem parecia crente, como que eu ia conhecer o Senhor? E Deus vai falar assim, você não conheceu a história de Ruth? Que não olhou para nada da família de Noemi. Uma família que estava fugindo da minha mão. Não olhou para as desgraças que aconteceram na família dessa moça aqui, dessa Noemi. Ela perdeu o marido e perdeu os filhos. Ainda assim, Ruth estava adorando o Deus de Israel. Aleluia. O que foi que Ruth viu do Senhor? Que nós precisamos ver também, para que nada atrapalhe a nossa comunhão com Ele. Não é a vida da Noemi, não é a vida do Abimeleque, não é a vida do Malom e do Quilion, não! Sou eu e Deus. Não existe ninguém que possa impedir isso. O fato da minha vida não estar muito certo, você não pode olhar para mim, nem para ninguém, e falar, olha lá. Não, olhe para a palavra. Na palavra está escrito de um Deus poderoso, verdadeiro, justo, fiel. E é esse Deus que se manifesta nas nossas vidas. Se por um acaso um dos filhos de Deus sobre a terra não está se conduzindo bem, o problema é da pessoa, não é o problema de Deus. E aí o povo coloca Deus no meio da equação aqui, né? Deus não tem nada a ver com os erros das pessoas. Deus é Deus. A gente precisa separar, fazer o que Ruth fez. A Ruth viu tudo. Mas isso não impediu Ruth de querer o Deus da Noemi. Mas esse Deus, Noemi, está te castigando. E Ruth entendeu que ali o problema era desobediência. Porque Deus não castiga ninguém, não. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é amoroso. Deus ama seu povo, seus filhos. Aleluia. Mas Ruth entendeu. E é isso que o Senhor está procurando na terra, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A paz do Senhor, Verinha, sumida, você nunca mais apareceu por aqui. Aleluia, glória a Deus. Então Deus está procurando quem o adore em espírito e em verdade, independente dos outros. E a Ruth provou, e ela falou, não, eu vou para lá. Lá está o verdadeiro Deus. Há de acontecer alguma coisa. Ela foi que nem Abraão, né? Vai acontecer alguma coisa lá naquele monte, Deus vai fazer um milagre. E ela creu e ficou e foi-se embora com a Ruth. Chegando lá, Ruth, acabada, né? Arrasada, destroçada, com a vida destruída. Você imagina, você sair de um lugar, voltar para esse lugar no estado de humilhação que a Ruth voltou. Sem marido e sem filhos. Naquele tempo, uma mulher sem marido e sem filhos, gente do céu, era a morte.
era humilhação, essa aí foi desamparada por Deus. Tanto que ela fala pro pessoal lá, né? Fala, nem me chama mais de Ruth, mudei meu nome é Mara, porque agora eu estou amarga, o Todo-Poderoso tem pesado a mão sobre mim. E ficava nessa lamúria dela. Se eu fosse a Ruth, gente, eu não ficaria com a Noemi, porque a Noemi só reclamava. E eu não suporto que gente que fica só reclamando. Não gosto. Mas a Ruth ficou perto dessa mulher que só reclamava. Coitada, tem todo o direito de reclamar tudo, mas era demais. Nem isso afastou a Ruth de buscar o Senhor. Nem uma pessoa chata dessa, reclamona, resmungona, né, e falando em todo o tempo, o Senhor pôs a mão sobre mim, o Todo-Poderoso está contra mim e tal. Foram para lá, voltaram. O que ela foi fazer? Ela foi colher, né? Voltaram na época da colheita, da cevada. Então, o que nós vamos comer? Aí, a Ruth sabia, já tinha ensinado, a Noemi sabia, já tinha ensinado para ela, com certeza, que Deus tinha dado uma ordem para eles, lá no livro de Deuteronômio. Falar assim, ó, quando vocês forem colher, não colham tudo. Deixa as respigas. Para quê? Para que o órfão, a viúva, o estrangeiro, os passarinhos, os animais da terra tenham o que comer. Deus é tão maravilhoso. Olha o que ele falava. Não cata todas as espigas. Sabe quando você faz a primeira? Eu lembro de colheita de algodão, por exemplo. Você colhe o algodão, daí a pouco vem um povo por atrás colhendo novamente para catar tudo. Deus fala, não cata tudo. Deixa aí. Ela, sabendo disso, falou assim para Ruth, vai lá colher, pegar as respigas. E tá lá Ruth, colhendo as respigas dela, o que sobrou, né, lá e tal. Eis que, por uma providência divina, por uma cristocidência, ela vai justamente colher na fazenda de Boaz. Boaz era um parente da Ruth, antigo parente dela, dono daquela fazenda. E ela tá lá colhendo, quietinha, fazendo o serviço dela, sem falar nada para ninguém. E Boaz veio e chegou para o povo que trabalhava ali para ele na roça e pergunta, né, para o povo, quem é essa moça aí? Aí eles falam assim, essa aí é a Ruth, uma moabita. Toda hora eles ficavam falando, moabita. Uma moabita que veio com a sua parente, a Noemi, lá das terras de Moabe. Noemi ficou viúva, perdeu os 2 filhos e voltou com essa nora moabita dela. Contou para Boaz. Boaz, então, deixa ela pegar as respigas. Deixa ela quieta e não mexe com ela. Eu imagino Jesus dando ordem para os anjos dele, né? Para o pessoal que trabalha, para os anjos que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação, como está escrito na palavra de Deus, que os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Boaz aqui representa Jesus. O campo representa o mundo. E nós, catando nas beiradas, representa aqueles que o Senhor vai salvar. E o Senhor diz para os seus anjos, cuida dele, cuida dela, ajuda a pegar a espiga aí. Providencia. Deus providenciando bênçãos na minha vida e na sua vida durante o curso deste mundo, dando ordem a seus anjos a nosso respeito, para que a gente não tropece nas pedras. Exatamente esse versículo do Salmo 91 aconteceu na vida de Ruth. Boaz dando ordem ao povo que trabalhava ali na fazenda, cuida dela, não mexe com ela, deixa ela quietinha apanhando as espigas. Aliás, deixa umas espiguinhas boas aí pelo caminho, para ela não ficar pegando só espiga ruim, não. Deixa umas boas aí. Daí a pouquinho Boaz vai falar assim, manda falar para ela vir tomar água. Coitada dessa moça. Fala para ela vir tomar água, prepara água geladinha para ela. Aleluia! Você já imaginou que Jesus está cuidando de você? Porque você. Por que ele fez isso? Porque ela foi fiel lá atrás. Ela foi fiel lá atrás. Ela quis ficar com uma mulher que não tinha nada para oferecer para ela. Mas ela queria Deus. E a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Ruth foi fiel lá na hora da prova da Noemi. Ela não foi aquela amiga interesseira que só quer você, aqueles amigos interesseiros que só querem ficar perto da gente quando nós temos algo para oferecer. Não, Ruth ficou com Noemi quando ela não tinha nada para oferecer. Porque Ruth era uma mulher verdadeira, uma mulher fiel.
uma mulher de compromisso. E é isso que Deus procura na vida das pessoas. E é por esse motivo, por essa razão dela ser assim, essa pessoa assim, que mesmo sendo uma moabita, Deus preparou o melhor para Ruth. Deus prepara bênçãos para o seu povo no campo deste mundo, na fazenda deste mundo, porque nós somos comparados com uma lavoura, né? Que Deus veio e plantou. E no final da colheita, o joio vai para um lado, que ser queimado no fogo, e o trigo, Jesus vai falar: vinde benditos de meu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Você tem tido atitudes de fidelidade a Deus, em primeiro lugar, e depois às pessoas, independente do que elas tenham para te oferecer? Você tem sido uma pessoa assim? Então Deus tem bênção para você. E se você, né, Ritinha, recebe, minha querida, em nome de Jesus. A tua colheita será a tua colheita será grande. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus é fiel. Recebe que a tua colheita será grande colheita que Deus vai preparar para ti. Porque o Senhor está vendo as tuas pequenas atitudes de fidelidade a Ele e àqueles que te rodeiam. Aleluia! E Ele vem e dá ordem aos anjos para preparar espigas grandes para você. Milhões, aleluia. Para preparar água para você. Você não vai perecer. Amém? Glória a Deus. É o que nós mais precisamos, meus queridos, nesses últimos dias. Aleluia. Que o Senhor envie seus anjos para nos guardar e nos proteger. Amém? Glória, glória a Deus. Aleluia. Aí, quando Boaz se entera da história que aquela mulher, a Ruth, era parente dele, e tem também, olha só como que Deus é maravilhoso. Tem também uma lei que Deus deixou para o seu povo. Quando uma família tiver perdido tudo, acabado com tudo, entregou tudo na mão dos agiotas, perdeu tudo, vocês não vão deixar essa família perecer. Deus tinha dado ordens para o povo serem unidos, nunca deixar ninguém perecendo. O que haveria nesse tempo? Haveria um resgatador na família. Esse resgatador iria lá pagar a dívida da família e a família seria resgatada da mão dos seus credores. Aleluia. Chamado Goel, né? Em hebraico chama Goel essa palavra. Eis que Boaz descobre que ele é o resgatador da família de Noemi. Opa! Olha aquela que não tinha nada, aquela que era amargurada, que havia perdido tudo, porque havia se perdido, ela não seguiu o GPS de Deus, ela foi para uma terra estranha. Eis que quando ela volta, tem um resgatador preparado. Tem um resgate. Você sabia que o papel de Jesus é o de resgatador da humanidade? Sabia que ele veio pagar na cruz a dívida que estava na mão de Satanás e nos tirar daquele lugar de devedor e trazer para ele e nos resgatar? Você sabia que Jesus é o Goel deste mundo? O resgatador deste mundo. Aleluia! O remedor deste mundo. Como Boaz foi na vida de Ruth, assim é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Aí ele descobre isso. E aí ele fala: então eu vou resgatar essa mulher. Eu vou resgatá-la, até porque ela é muito bonita. Eu estou apaixonado por ela. Jesus olha do céu e fala: eu sou apaixonado por vocês. Eu amo vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Eu envio meus anjos para cuidar de vocês. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele protege a Ruth. E aí ele entra, né, com esse pedido diante das autoridades lá da cidade de Belém, para que ele seja o resgatador dessa família. Havia um outro homem, mas aí não deu certo. Fizeram os negócios lá, não deu certo. Mas o Boaz, ele foi o resgatador de Ruth, da família de Noemi. Porque é assim que Deus faz. Lá na cruz já tem um resgatador que resgatou sua vida. Você está na mão do diabo sofrendo porque você quer. Porque Jesus já te resgatou. Agora você imagina, Boaz vai lá,
paga o resgate da família, agora essa família vai passar a ser dona da fazenda com ele, pagou o resgate, resolveu tudo, e todo dia a Ruth pega a sacolinha dela e vai lá para catar espigas? Não, ela não precisa mais fazer isso, porque agora ela é dona da fazenda junto com o resgatador, aleluia! Ele pagou tudo, resgatou. Glória a Deus. É assim que Jesus faz. Ele já pagou, ele já resgatou. Por que tu sofre? Por que você fica aí comendo migalha, espigas? Não, você tem o melhor de Deus. Porque Deus é fiel, aleluia. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É assim que está escrito e é assim que eu creio. E é assim que é, porque está escrito, e nosso Deus é fiel. Enfim, queridos, ele vai lá e resgata essa Ruth. Uma história linda. Depois você lê a história de Ruth, fica assistindo novela, BBB, misericórdia. Vai ler uma história de amor maravilhoso dessa na Bíblia Sagrada. Vai ler a história de Esther, que também é uma história de amor linda. Pelo amor de Deus, para de gastar a tua vida com bobagem. Essas bobagens que não acrescentam em nada. Aliás, elas trazem a demônio. Já falei sobre isso, né? Aquele trem lá, agora, na hora que você liga a sua televisão, os demônios saem tudo pela tela. Eu tenho testemunho para te contar. Conversando com uma pessoa endemoniada do outro lado, eu senti o demônio saindo da tela do celular e me atacando. Como se estivesse me matando por dentro. Pela voz da pessoa. Aí eu falo assim, aí você abre uma TV que os demônios estão se manifestando lá, você acha que demônio não tem parede não, gente, eles são espíritos, tá? Tem parede, não tem nada que atrapalha eles. Assim como não tem para os anjos do Senhor, que são muito mais fortes, mas se você não tiver na posição de Ruth aqui, eles vêm e te destroem, Eu sou crente, gente, eu tenho fé. Eu fiquei arrasada uns 2 dias com aquela tristeza no meu ser. Tristeza. Senti que aquilo saiu do telefone e entrou no meu peito. Misericórdia, Deus é fiel. Então, entendeu? A história? Que mesmo sendo uma moabita, que não entendia muito, mas ela tinha um amor muito grande por Deus. Foi o que salvou o Ruth. Então, nós somos essa Ruth. Nós não somos do povo de Deus. Nós não somos da família de Noemi israelita. Nós somos moabitas. Povo duro serviço, mas que foi enxertado na oliveira verdadeira para dar fruto. Para ser participar da família de Deus, judeus e gentios, na família do Senhor. Aí ele foi, aí ele resgatou a Ruth, aí ele casou com a Ruth. E foi uma festa linda. E é isso que vai acontecer na minha vida e na sua, quando a gente se casa com o Senhor. Só alegria. Aí no final, lá no capítulo 4, casou, né? E tiveram filhos. Nascimento de Obed, avô de Davi. Olha só. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, pôs no seu colo e foi a sua ama. E as vizinhas deram-lhe o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. E este é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aleluia! Você viu que coisa maravilhosa? Você viu que história tremenda do nosso Deus, dos cuidados do Senhor? E aquela mulher que era arrasada, que perdeu tudo. Agora o povo fala para ela:
Bendito seja o Deus de Israel, que te remiu e que te deu um filho por Ruth. É melhor, o teu netinho é melhor do que 7 filhos. Essa mulher é melhor do que 7 filhos. Deus restaurou tudo, Deus fez tudo o que lhe apraz na vida dessas pessoas aqui, principalmente de Ruth. Você é uma Ruth hoje, para receber o milagre, a providência, o resgate, receber os milhos grandes na colheita, o cuidado de Deus. A parte que mais me encanta nessa história, já estou encerrando. Deixa eu ver se eu acho, se eu marquei aqui o versículo. Boaz protege Ruth. Cadê? Ouve, minha filha, está lá no capítulo 2. Ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estão atentos no campo, que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou em terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Você já se perguntou para Jesus qualquer hora dessas: Senhor, o que eu fiz para merecer teu amor? O que é que eu fiz para o Senhor cuidar de mim do jeito que o Senhor cuida? Pessoa grata. Pessoa grata. Era Ruth. Aleluia! E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte do seu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e seja contigo concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Aleluia. Eu acho linda essa parte, porque Boaz fala assim: eu já mandei o pessoal aqui, ó, te ajudar. Eu já mandei eles te dar água, eu já mandei eles cuidar de você, falei para eles não te molestar. Já dei todas as ordens, tá tudo certo aqui. Por quê? Por quê? Por que o Senhor fez isso? Ela se ajoelha aos pés dele e pergunta: por quê? Porque você abandonou a sua terra, a tua parentela, e veio para habitar conosco, no meio da terra do Deus de Israel. Você acha que Deus não faz isso hoje, quando você abandona a tua vida, o teu mundo, os teus deuses, os teus prazeres, os teus desejos, os teus sonhos, e vem para habitar na terra com Deus? Você acha que Ele não vai fazer bem para você quando você abandona tudo e vem para a terra dele? Boaz representa Cristo, e Cristo está aqui hoje dizendo: eu cuido de você, porque você abandonou a sua vida de pecado e veio a mim. Porque você, aleluia, porque você veio buscar o Deus verdadeiro. Então eu cuido. Eu envio os anjos, eu mando te dar água, eu mando te dar comida, e mais ainda, lá no final, eu me caso com você. Eu te dou a herança dessa terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. Bem que eu tinha que ter vindo aqui para falar essa palavra hoje. Eu sentia no meu coração que eu tinha que vir. Eu tenho que vir. Amém, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, né, queridos? Amém. Beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente com uma palavra poderosa para a tua vida, para te tirar dessa terra de Moabe aí, que se você foi sem direção de Deus, volte, não saia. Então, se você está aqui querendo sair, não saia, fique aonde Deus quer que você fique, porque você ouvirá notícias que lá em Belém, Deus estendeu a mão novamente e está tendo pão. Amém? Seja alimentado com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Querendo Deus, até segunda-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Maranata, Maranata! Glória!